Olha só, a milícia digital da esquerda voltou a agir de forma desesperada ao propagar nas redes sociais uma suposta imagem do senador Flávio Bolsonaro ao lado do indivíduo conhecido como o Sicário. O Sicário era aquele cara, né, o homem forte de Daniel Vorcaro, usado para operações ilícitas. Só que antes da gente continuar, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso novo canal, porque da agora para frente a gente vai começar a colocar muito conteúdo bacana aqui também, que já tem a ver com a justiça eleitoral não atrapalhar e coisa e tal. Então é muito importante e eu peço que você nos apoie aqui também, se inscrevendo e divulgando esse canal o máximo que você puder, tá bom? Pois é. Então vamos lá. Essa foto que rapidamente foi apontada como mais uma fraude tecnológica foi produzida por meio de ferramentas de inteligência artificial com o claro objetivo de criar uma associação criminosa totalmente inexistente. O ataque coordenado revela o uso sistemático de deepfakes para tentar desestabilizar o pré-candidato à presidência da República, o Flávio Bolsonaro. O engraçado é que a seletividade do STF e da Justiça Eleitoral fica clara aí, neste caso, pois nenhum dos responsáveis pela fraude é incluído nos inquéritos das fake news. Ao mesmo tempo, o silêncio da esquerda prova que a bandeira contra a desinformação é apenas uma arma política usada apenas quando o alvo é a oposição. Veja, vocês falaram o tempo todo de milícia digital, né, de discurso de ódio e coisa assim. Agora, o que você está vendo? Você está vendo um despejar de dinheiro, grana alta mesmo, para uma verdadeira milícia digital entrar em ação. Com discurso de ódio, tudo aquilo que os caras pregavam, né, dizendo que eram contra, agora é exatamente o que eles estão fazendo. Pois essa tentativa de assassinato de reputação fracassou rapidamente devido aos erros grosseiros de edição presentes na imagem. Elementos típicos de montagens artificiais de baixo nível, como deformações nas extremidades dos óculos de sol, falhas na textura da pele e anomalias cristalinas nas mãos que fazem gestos, expõem de imediato a falsidade da peça. Especialistas e comentaristas apontaram que a falta de metadados originais e a baixa resolução são assinaturas claras da fraude promovida pela oposição. E essa não é a primeira vez que a milícia digital utiliza deepfakes contra o senador. Recentemente, a Justiça já tinha determinado a remoção de outras imagens manipuladas também por inteligência artificial que tentavam forçar encontros inventados entre Flávio Bolsonaro e banqueiros. O recorte sistêmico de mentiras deixa claro que, diante da impossibilidade de vencer o debate político com fatos, a esquerda brasileira apela para a criação de fantasias digitais grosseiras na tentativa de enganar o eleitorado. Caramba! Eu vou conversar com o Carlos Dias hoje aqui, nós estamos recebendo o Carlos como convidado de nosso canal. E, Carlos, o que está acontecendo no Brasil é uma vergonha, né? E, da agora para frente, a gente pode esperar, porque só vai pipocar coisas nesse sentido, né? E veja você que o Flávio Bolsonaro chegou a ficar confuso, né? Não sabia se tinha tirado foto ou não. E fez um pronunciamento dizendo que não sabia se era verdade. Só que é o seguinte, dá para a gente entender perfeitamente a dúvida do senador, porque ele tira fotos com muita gente. É uma pessoa pública, e isso é verdade, ele disse. Ele tira fotos com um monte de gente e fica difícil de ele saber se ele tirou mesmo ou não, se aquela foto era verdade ou não, até que nós conseguimos chegar à conclusão que essa sim é uma foto fabricada por inteligência artificial. Por aí a gente já imagina o tamanho do problema que vem pela frente, né, Carlos? Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Uma alegria estar aqui no seu canal. Saúdo a todos que estão nos assistindo e apoiando, né, essa sua importante iniciativa. Agora, em síntese, Paulo,
O inquérito das fake news, né, que eu não gosto dessa expressão, né, na verdade, ele que é a própria mentira. Esse inquérito é a mentira. A prova que se tem é essa. Eu duvido que em qualquer situação, se tivesse sido o outro lado que tivesse produzido essa falsa relação e com uma imagem produzida, independente de ter boa qualidade, má qualidade ou o que for, se o outro lado tivesse produzido, se já não estava no inquérito, se já não teria recebido uma determinação automática para retirar o conteúdo. E talvez até preso. Talvez até preso. Então, o que existe é esse desequilíbrio, de fato, da justiça, né? De uma falsa interpretação, né? da realidade. Nós estamos vendo que é uma campanha suja, com elementos de baixíssimo nível moral, porque eles sabem que o senador Flávio Bolsonaro, ele não teve qualquer tipo de relação objetiva com qualquer um desses membros marginais que estão nessa operação do Banco Master, ao contrário daqueles que eles protegem. Então eles produziram de maneira assim para tentar fazer com que a imagem fosse vinculada, gerasse um dano formal à campanha do senador, que é pré-candidato à presidência da República, e a má-fé está aí. Então, quer dizer, onde está o Ministério Público, por exemplo, que pode agir em função, logicamente, como proteção da lei? Não sei se os advogados do senador vão tomar medidas, mas deveriam tomar medidas fortes contra esse grupo, que é um grupo miliciano mesmo, um grupo de milicianos, que vivem falando sobre desinformações diretas nos canais que eles controlam. E outra coisa, com recurso público, recebendo, né, doações, né, vamos chamar assim, né, da massa, né, de interesse do grupo explorador, que é esse que está no Brasil controlando, né, da boa-fé das pessoas. Quer dizer, você paga para gerar conteúdos falsos contra as pessoas. E outra coisa, isso é movimento de Estado, porque quem financia isso é o direto responsável. Não é só o rapazinho, o moleque lá que faz essas manifestações, memes, cria essas coisas. Não, financiado pelo Estado, o Estado é comparsa. É um Estado criminoso. Não, e outra coisa, e por que não entra, né? Por que não entra no inquérito das fake news isso aí, né? Porque isso aí, imagine se fosse o contrário, se fosse a direita, né, colocando isso, e se isso tivesse acontecido em 2022, porque é o mesmo time que estava lá em 2022, é o time que está hoje decidindo aqui em 2026. Se fosse o contrário, inverta, só para você ter uma ideia do tamanho do prejuízo. Aí você me diz se não há uma conveniência nisso aí, uma conivência nisso aí e uma conveniência mesmo, né, com relação a isso aí, ao resultado que tudo isso pode produzir. É uma vergonha isso. E agora eu vou dizer uma outra coisa. Pode se preparar aí. Tá? Pode se preparar, pode ser que surja realmente alguma coisa com relação a Flávio Bolsonaro tirando uma foto aí com um sicário da vida. Por quê? Porque ele estava em busca de patrocínio para o filme do pai dele. E o Daniel Vorcaro, até então, ninguém imaginava que fosse a pessoa que é, né, com as responsabilidades que teve, era o cara mão aberta, era o cara que tinha dinheiro para financiar tudo. Então aí o Flávio Bolsonaro viu a possibilidade ali de pedir, né, um recurso ali para financiar, como financiamento para o filme do pai, e foi lá, como muita gente foi. Né? Só que teve muita gente que esteve lá ao lado de Daniel Vorcaro com outras intenções. Então é possível sim que apareça outras fotos aí, né, de Flávio com pessoas aí esquisitas, como esse sicário. Esse sicário era o homem forte de Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro poderia ter dito, olha, conversa com ele, se aproxima para ver se de repente dá para a gente ter alguma coisa. O cara é um senador da República, não tem nada a oferecer. Nada a oferecer. Não é um cara que decide na esfera administrativa federal. Nada. É um senador. A única coisa que ele pode oferecer, sabe o que é? É um projeto de lei, é defender um lobby. E para isso ele não consegue fazer sozinho. Ele tem que apresentar isso, né, na mesa diretora do Senado. Tem que contar com a boa vontade do presidente do Senado para colocar em pauta e contar ainda com a boa vontade e o bom argumento da maioria do plenário para aprovar
de repente, aquela medida provisória que está sendo colocada ali. Então, quer dizer, é um cara interessante para você buscar em termos de influência? Não, a não ser que fosse pela proximidade com Jair Bolsonaro. Mas Jair Bolsonaro preso, todo ferrado, todo lascado. Você acha que um cara como Daniel Worcaro iria procurar isso? Claro que não. Então, cabia a Flávio Bolsonaro a iniciativa de buscar os recursos, de recorrer ao Daniel Worcaro. Se ele queria, então que fosse atrás. E ele foi com uma proposta lícita, né, de conseguir. E mesmo assim o Daniel Worcaro não pagou, né? Deu cano. Entendeu? Quer comentar isso aí? Eu quero comentar que, falando do outro lado, é só ver o que as investigações da Polícia Federal estão revelando e que o lado que o Worcaro apoiava é o lado que estava vinculado ao governo atual. Não tem ninguém da oposição, né, de maneira direta que tenha qualquer tipo de interferência nessas operações. As nomeações, os acordos, os uísques que foram tomados em Londres, né? Não tem ninguém ali da oposição, né? Não, eu digo mais uma coisa, para a gente acabar com isso, não é, a gente sabe, eu falo aqui o tempo todo aqui, você é prova disso, desde quando eu tinha os cabelos pretos, nós vamos mostrar isso aí, negros, né, que a gente aponta, né, a gente do jornalismo aponta onde estão os problemas e quais seriam as soluções adequadas para aqueles determinados problemas. E aqui agora eu tenho isso. Nós vamos apresentar isso quando chegar a hora, nós vamos mostrar isso perfeitamente, o que fazer para se evitar esse tipo de coisa. Entendeu? Ou seja, você tem que separar definitivamente e efetivamente os três poderes. Hoje os três poderes não são separados por causa de uma coisinha chamada regimento interno. Nós vamos bater nesse regimento interno, nós vamos proibir, entendeu, que gente que foi eleita para cargos eletivos no executivo não passe para o do legislativo, não passe para o executivo. E coisas assim. No futuro a gente vai falar sobre isso aí, apresentar propostas para os que forem eleitos para que isso possa ser consumido e colocado em prática no Congresso Nacional. Muito bem, meu nome é Paulo Echevarria, estou aqui nesse novo canal e vamos aprofundar em outros assuntos. Acompanhe com a gente, se você puder. Compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal, que é super importante para todos nós. Um forte abraço e até o próximo vídeo.